Opa, isso aqui é urgente. Marco Rubio prometeu duras punições ao STF nesta próxima semana. A temperatura da crise entre Brasil e Estados Unidos acabou de subir com uma entrevista explosiva do secretário de Estado americano, ele, o Marco Rubio, detonando Moraes, detonando o STF, expondo o julgamento do Bolsonaro pela farsa jurídica que é e prometendo sanções, punições. Meus amigos, o que vocês viram não é só a bravata de político estrangeiro. É um recado público e direto, mirando o coração do poder judiciário brasileiro. Quando o secretário de Estado dos Estados Unidos fala em opressão judicial e anuncia novas medidas, ele não está comentando o noticiário. Ele está marcando posição. E por que isso importa agora? Porque justamente no momento em que o voto de Luiz Fux expôs fragilidades do caso, Alexandre de Moraes dobrou a aposta, citou falas de Bolsonaro como ameaça ao STF e elevou o tom. A pergunta é, quem controla essa escalada? O que pode acontecer entre sanções lá fora e provocações aqui dentro? E principalmente, como esse choque afeta a situação de Bolsonaro na prática? Segura comigo que eu vou te mostrar a costura por trás desses movimentos e onde esse jogo pode virar. Antes de avançar, seja muito bem-vindo ao Veio à Tona. Eu sou Eduardo Lenoy. Se você é novo por aqui, inscreva-se agora para não perder nenhuma análise independente. E se você já está com a gente, deixa o like, isso fortalece nossa voz e faz esse conteúdo chegar a quem precisa ouvir. O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos devem anunciar sua reação à condenação de Jair Bolsonaro nos próximos dias. Em uma entrevista concedida à Fox News, o chefe da diplomacia norte-americana afirmou que o Estado de Direito está se deteriorando no Brasil, com juízes ativistas perseguindo o ex-presidente e outros cidadãos americanos. Rubio declarou ainda que o julgamento de Bolsonaro é apenas mais um capítulo de uma crescente campanha de opressão judicial que tentou atingir empresas e pessoas a partir dos Estados Unidos. Há pouco, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, compartilhou uma matéria feita pelo Wall Street Journal que traz críticas ao STF, chamando o judiciário brasileiro de politizado e tendencioso. Além da cassação de vistos, a gestão Trump estaria avaliando ampliar a aplicação da Lei Magnitsky e as tarifas de 50% que já foram aplicadas aos produtos brasileiros. Começar essa rodada com o governo, com o Roberto Mota, a informação em destaque, inclusive, do Wall Street Journal, mas também o anúncio de Marco Rubio, feito em uma entrevista que ele concedeu à emissora de TV Fox News, possibilidade de novas sanções muito em breve, viu, Mota? E a matéria do Wall Street Journal, escrita pela Mary Anastasia O'Grady, explica por quê. A matéria é devastadora. Ela explica com clareza a atual situação no Brasil. Tem um ditado antigo que diz: pimenta nos olhos dos outros é refresco. A gente poderia dizer que para muita gente no Estado brasileiro, a opinião do governo americano é boa, mas só quando o governo é do Partido Democrata. Inclusive, salvo engano, parece que tem até autoridade que já admitiu que pediu ajuda do governo americano na época do Joe Biden para salvar a democracia brasileira. Ué, quem sabe essa ajuda não está vindo agora, com algum atraso. Os Estados Unidos são uma república de verdade. Eu sei que para muita gente é difícil entender isso, mas eles são a república mais antiga do planeta. Eles começaram como 13 colônias rebeldes contra a opressão da coroa britânica. E aí eles fundaram um país baseado nas melhores ideias daquela época. A Constituição americana, vejam vocês, tem apenas 7 artigos. É a mesma desde 1789. Os Estados Unidos são o país mais poderoso e rico do mundo. Talvez a gente tenha alguma coisa a aprender com eles. E eu queria lembrar aqui a frase de um político que não está entre os meus favoritos, eu preciso dizer isso, Bill Clinton. Mas ele tem uma frase que é fantástica. Ele diz o seguinte: não há nada de errado nos Estados Unidos que não possa ser consertado por aquilo que há de certo nos Estados Unidos.
Você, Luiz Felipe Dávila, avaliação de Marco Rubio dizendo que o Estado de Direito está se deteriorando no Brasil. Ele fala em juízes ativistas perseguindo o ex-presidente, mas também empresas e cidadãos americanos. Dávila. Não é preciso o secretário de Estado americano constatar o óbvio, que nós já sabemos, o que nós, nos pingos nos is, combatemos diariamente. Esta crise que nós vivemos do total desrespeito ao Estado Democrático de Direito, à Constituição brasileira. Agora, o fato é que estas sanções americanas parece que está se tornando um filme de cowboy. Quem é o Billy the Kid nesse filme? Porque um saca mais sanção. Aí o governo brasileiro, o STF diz que se tiver mais sanção, Bolsonaro vai direto pra cadeia. É uma beleza. O Estado Democrático de Direito não existe. O que existe hoje é um bang-bang. É o faroeste. Quem é que saca a pistola primeiro e dá o tiro primeiro e vai ter sucesso no negócio. É a política mais irracional que eu já vi que está acontecendo hoje. Não existe uma política de Estado. Existem reações de governo em relação ao comportamento de demais governo, só que as pessoas não pensam nas consequências de palavras e atos de governo. Isso é que é preocupante, porque este acirramento da relação do Brasil com os Estados Unidos vai jogar cada vez mais o Brasil nas mãos da China, da Índia e da Rússia, o que não faz o menor sentido para uma democracia na América que deveria cultivar boas relações com a outra grande democracia da América. Então, assim, é uma política hoje, Canhato, parece que as pessoas não pensam no amanhã, elas só pensam na manchete do dia seguinte. Mas relações internacionais têm enormes consequências que vão muito além dos governos que estão aí. Então, eu vejo que a gente está entrando numa fase da política externa que é um bang-bang de bravatas e que terão consequências gravíssimas no médio prazo, fazendo com que as relações internacionais mudem o eixo, principalmente da relação brasileira, com o que nós não queremos, que é o Brasil cada vez mais atrelado à China e ao bloco dos BRICS, o que seria um desastre para o Brasil. Mas essa política de bang-bang cada vez mais vai jogar o Brasil no colo daqueles que nós não desejamos. Você, Cristiano Beraldo, eu me lembro que lá atrás você disse que estava surpreendido com o tempo dispensado pelos Estados Unidos em relação à temática Brasil, né? As coisas que acontecem por aqui. Segue se surpreendendo? Agora novas manifestações de Marco Rubio. Pois é, mas deve ser divertido, né, para o governo americano ficar lidando com o Brasil, porque usando a analogia do Dávila, a diferença, Dávila, é que os Estados Unidos, ele é o cowboy, ele está ali sacando a arma para derrubar, eliminar os seus adversários. Assim como a China também é um cowboy, está ali trocando tiro. O Brasil é o cavalo. Nós estamos, no máximo, querendo escolher quem é que vai montar no nosso lombo e nos conduzir, com a falsa sensação de que nós é que estamos ali, andando e tal, mas na verdade tem alguém sentado no nosso lombo, segurando a nossa rédea e nos direcionando. E nós queremos trocar a condução dos Estados Unidos, que preza a liberdade de expressão, a liberdade econômica, que cresceu com base numa república, numa democracia, como bem nos lembrou o Mota há pouco, a mais longeva do mundo, e nós queremos que quem sente no nosso lombo é a turma da foice e do martelo, lá da China, que quer controlar o Brasil, dominar nossa infraestrutura e fazer com que o Brasil seja uma extensão operacional dos interesses da China. Então, quando os Estados Unidos olha isso, vê a incapacidade do Brasil de exercer o papel de protagonismo que o Brasil deveria ter em razão das imensas, inestimáveis riquezas naturais que possui, a sua costa de mais de 7 mil quilômetros, rios navegáveis, uma terra fértil que é um exemplo para a agricultura e para a pecuária mundial. Não temos terremoto, temos uma neve que só dá um charme em alguns poucos locais do sul do Brasil, só para aquecer o turismo. Nós não temos nenhum problema, nós tínhamos tudo aqui nas nossas mãos. Os problemas que nós temos, nós mesmos é que criamos e continuamos criando quando respondemos da forma que estamos fazendo em relação aos Estados Unidos. Aliás, ontem, esse final de semana, houve encontro de representantes do governo chinês com representantes do governo norte-americano para buscar um entendimento
e vão chegar no entendimento. Mas o TikTok está encaminhado para operar nos Estados Unidos sob o comando de um norte-americano. Então, todos os problemas apresentados vão ser equacionados, solucionados. E o Brasil onde está? Na internet, dando declaraçãozinha, achando que porque dá uma entrevista a um jornal norte-americano, como fez hoje para o New York Times, que está em evidência, que o mundo está aplaudindo. Não! O mundo não está nem rindo, o mundo está atônito, pensando, mas que diabo é isso que o Brasil está fazendo? Brasil que produz aeronaves, Brasil tem uma agricultura fortíssima, tem um comércio enorme com os Estados Unidos. Que postura é essa? Que estratégia é essa que a gente não está entendendo? Será que só o Brasil é inteligente, o resto do mundo todo é bobão? É boçal? Então, Canhato, realmente a gente está vendo que o Brasil se colocou nessa posição de virar saco de pancada dos Estados Unidos. E é isso que vai acontecer. Continuaremos apanhando em troca de justificar ao presidente da República um discurso de defesa da soberania, de resgate das cores da bandeira do Brasil para as eleições do ano que vem. Pois é, mas a cada dia que a gente avança na cobertura dessa crise com os Estados Unidos, Mota, você consegue identificar quais podem ser as consequências? Porque, assim, não há movimentos no sentido de resolver, né? Não me parece que, em algum momento, pelo menos com o atual grupo que comanda o país, a gente vá dar um passo para trás ou tentar negociar. O governo tem usado esse episódio para reforçar a sua narrativa, né? E aí a gente observa a corda sendo esticada, as relações sendo cada vez mais esgarçadas. Não me parece que a gente consiga resolver isso nas próximas semanas, né? Lá atrás muitos falavam, o Dávila sempre otimista, não, vamos nos ater às discussões comerciais, é preciso colocar a diplomacia em jogo, o nosso empresariado talvez consiga resolver a situação. Nesse momento, a gente não vislumbra mais essa possibilidade, né, Mota? Quais são as consequências desse processo de agravamento? Eu nunca vislumbrei essa possibilidade, Canhato. Eu quero deixar registrado em ata aqui. O nosso otimista de plantão é o nosso querido Dávila aqui, né? Que tem uma reserva inesgotável de otimismo. Eu não. Eu tenho várias opções ruins. Para mim, eu trabalho com várias opções de cenário. Nenhum desses cenários é bom. Então eu vou dizer o que me parece. É muito difícil, às vezes, você tentar buscar racionalidade nas ações de pessoas que não operam de uma forma racional. É isso que a gente está vivendo hoje e, diga-se de passagem, não só no Brasil, no mundo inteiro. Nós estamos vendo as pessoas pintarem as coisas de vermelho na nossa frente, apontar e dizer para a gente, isso aqui é azul. E se você discordar, você é criminoso. É isso que está acontecendo, em resumo, no mundo hoje. Então, eu acho assim, existe a possibilidade de algumas dessas pessoas que decidiram se colocar em rota de colisão com o governo americano, existe a possibilidade delas acharem, olha, isso aí é uma jogada que a gente vai fazer para catapultar a nossa posição eleitoral. Nós vamos ficar aqui nessa brincadeirinha, dá uma declaração, faz um discurso, escreve um artigo para o New York Times, né? Claro. E aí isso aí vai conseguir gerar um capital para a gente ressuscita essa ideia de anti-americanismo, e aí nós vamos conseguir um bom resultado na eleição. A gente ganha a eleição do ano que vem, depois a gente bota um pano em cima disso, vamos tomar uma cerveja com eles, né? A gente aciona os nossos lobistas, a gente esquece essa história, fica tudo bem. Eu acho que essa é a aposta que está sendo feita. Eu não acredito que ninguém ali esteja fazendo a aposta do rato que ruge. Não, nós vamos peitar e vamos ganhar. Não é possível. Se você se tornar, você pessoa, você empresa ou você Estado, se tornar um pária aos olhos dos Estados Unidos, a sua vida vai ficar horrorosa. Você vai ser privado da maioria das coisas boas da nossa civilização. Ainda mais se você for uma pessoa com interesses globais, né? O seu patrimônio está espalhado pelo mundo inteiro, os seus relacionamentos estão espalhados pelo mundo inteiro. Você vai arriscar tudo isso em troca de uma teimosia boba? Então eu tenho dificuldade de achar, Canhato, que o plano é realmente ganhar. Eu acho que o plano é fazer uma jogada de cena apostando que essa situação não vai sair de controle. Ela vai ficar
nessa disse-me-disse, no discurso, no artigo escrito para o New York Times, hein? Quem aqui já escreveu um artigo para o New York Times? Caramba! Eu acho que a aposta é essa. Não vai dar em nada. Depois que a gente ganhar a eleição, a gente vai lá e toma uma cervejinha. Só falta combinar isso com Donald Trump, né? Você, Dávila vai trazer, claro, o ponto de vista dele, mas também fará uma análise sobre esse artigo publicado no New York Times, presidente brasileiro dizendo que soberania e democracia no Brasil são inegociáveis. Canhato, o presidente Lula já fez a escolha dele, como ele fez em toda a sua política externa. É uma política sob a ótica da militância de esquerda, de uma visão completamente antiquada das relações internacionais e anti-Ocidente, anti-Europa e anti-Estados Unidos. Então, toda essa história de sanção dá ao presidente, como está no artigo do New York Times, a desculpa para cada vez mais se alinhar com os países autoritários. O Beraldo tem razão. Cada vez mais do que... Olha, essa aqui, tô vendo como eu tô certo? A defesa da soberania nacional hoje é se aliar com os países autoritários para se livrar do imperialismo americano. É isso que é defesa de soberania nacional sob a ótica da diplomacia petista. E é um desastre para o Brasil a longo prazo. A gente sabe disso, né? Porque a curto prazo vai entrar mais dinheirinho da China aqui, né, Beraldo? Para infraestrutura, vai acabar mais um porto, vai fazer a ferrovia que vai sair pro Pacífico. Tá tudo lindo. Mas isso tem um preço gigantesco para o país. Aí sim é perda de soberania. Com um país que vai controlar praticamente energia elétrica, transporte, portos, é um negócio inacreditável. Você não tem uma visão de longo prazo. Isso que eu estou dizendo. A política externa brasileira hoje não tem mais visão de longo prazo. As consequências de uma decisão tomadas hoje reverberão nas gerações futuras, mas isso não é. É o próximo artigo do New York Times, é como é que eu uso isso para reforçar o meu discurso de defesa de soberania e alinhar os interesses do governo com o da diplomacia militante e com países anti-Ocidente. O Brasil quer pertencer a esse sul global, essa aberração não só geográfica como diplomática, mas este é o ponto principal da defesa do artigo do presidente Lula, o que ele chama de defesa da soberania nacional, o que é o oposto. Defender a soberania nacional é justamente aumentar a pluralidade de parceiros econômicos para você não depender muito de ninguém. E o Brasil cada vez depende mais da China. Então, é assim, não existe política externa no Brasil hoje. Então, eu vejo que mudança na política externa somente com mudança de governo a partir de 2026. Não tem a menor chance de mudarmos o rumo da política externa com esse governo. Esse governo já deu o tom de como ele vai continuar a tratar a diplomacia brasileira, o que é péssimo para o país. E isso possivelmente terá consequências, né, Cristiano Beraldo? Inclusive, fala-se na possibilidade de vistos não serem concedidos a autoridades brasileiras para o evento que acontecerá na semana que vem, a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Inclusive, quem procurar nos principais portais de notícias vai identificar que tem uma notícia que trata da preocupação de autoridades brasileiras com atraso na concessão dos vistos para que essas autoridades, enfim, pessoas que trabalham nos organismos brasileiros, participariam da Assembleia Geral da ONU, mas parece que nem todos conseguiram visto. Você acha que as sanções ou as medidas dos Estados Unidos contra o governo brasileiro, esse pacote pode começar justamente nesse momento, em vias de acontecer a Assembleia Geral da ONU e alguns não conseguirem autorização para entrar no país, Beraldo? Sem dúvida. E diante dos vistos negados, os Estados Unidos responderão: a nossa soberania é inegociável. Não foi essa a frase dita pelo presidente brasileiro no artigo do New York Times? Pois é. Os Estados Unidos é um país soberano. Entra lá quem eles querem que entre. Os que entraram sem autorização estão sendo mandados embora. Portanto, não há o que o governo brasileiro fazer ou reclamar. Agora, isso sem dúvida alguma vai mostrando ao longo do tempo, porque o Brasil, o Brasil sofre hoje, em geral, com um problema grave de analfabetismo funcional, né? São aquelas pessoas que leem, mas não entendem, que é o caso do Brasil como país. O Brasil lê o que é sanção, mas não entende. Então, ele tem que ser educado. E aí, com o tempo, as pessoas vão percebendo as limitações que passam a existir quando você está brigando com os Estados Unidos.
Sempre haverá aquele argumento: eu não preciso dos Estados Unidos para nada. Então, aquele neurocirurgião que preciso até investigar como é que recebeu um diploma de médico, como é que ele foi aprovado pelo Conselho Regional de Medicina e fez uma publicação parabenizando o atirador que eliminou, que executou Charlie Kirk pela precisão do tiro. Esse animal teve o seu visto retirado e nunca mais na vida poderá obter um visto para os Estados Unidos. É uma figura como ele, que aliás, ao que parece, tem filhos pequenos, diz: mas eu não preciso dos Estados Unidos para nada. Então que viva sem os Estados Unidos. Os Estados Unidos também não precisa dele para absolutamente nada, muito menos para ficar se manifestando em relação a um assunto que não lhe cabe. Então, Caniato, os países têm que ser independentes. Agora, eu trago aqui, só para dar um contexto da falta de independência e liderança do Brasil, o caso do investimento que a China está insistindo para fazer na ferrovia para conectar o Atlântico ao Pacífico através do Peru, onde a China já controla um porto. A China quer ter essa infraestrutura ferroviária para captar produtos brasileiros e levar para a China sem ter que depender do Canal do Panamá. Mas esse não é um projeto do Brasil que a China está indo fazer investimento. Não, é um projeto da China. Não é que o governo brasileiro tem um mapa ferroviário ideal que se pretende construir até para que haja integração entre os países da América do Sul. Não, o estrangeiro vai ao Brasil e diz: eu quero isso aqui. E aí fica o governo, que nem bobo, que nem trouxa, entregando esse tipo de infraestrutura estratégica para terceiros. Então, Caniato, realmente, assim, o Brasil se coloca numa liga muito inferior a desses países que efetivamente estão tocando a música a que o mundo todo dança.